Você já se perguntou como um homem conseguiu governar o maior reino da história, possuir 1000 esposas e construir o templo mais glorioso do mundo? E se eu lhe dissesse que existe um segredo oculto na vida do rei Salomão que poucos conhecem? Uma verdade que pode transformar completamente sua compreensão sobre sabedoria, riqueza e relacionamentos? Meu irmão, minha irmã, hoje você vai descobrir mistérios que estão escondidos há milhares de anos nas páginas sagradas da Bíblia. Segredos sobre o homem mais rico, mais sábio e mais poderoso que já pisou nesta terra. Como é possível que alguém que conversava face a face com Deus tenha cometido erros tão graves? Como quem possuía toda a sabedoria do mundo tomou decisões que mudaram o rumo de sua própria história? Porque Salomão, tendo tudo, ainda buscava mais e mais. Essas perguntas que estão martelando em seu coração agora mesmo têm respostas poderosas registradas na palavra de Deus. Nos próximos minutos, você vai descobrir os segredos por trás das 1000 esposas de Salomão, vai entender como funcionava a vida no templo mais magnífico já construído e, principalmente, vai aprender lições que podem transformar sua própria vida espiritual. O Espírito Santo trouxe você até este vídeo porque ele quer falar algo específico com seu coração hoje. Talvez você esteja buscando felicidade nos lugares errados ou fazendo escolhas que sabe que não estão certas. Deus tem uma palavra profética para você hoje. Mas antes de começarmos esta revelação poderosa, se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com aquelas pessoas que precisam aprender com os erros do rei Salomão. Você pode ser o instrumento que Deus usará para salvar uma vida da destruição espiritual. Prepare seu coração, porque agora vamos mergulhar nos mistérios mais profundos da vida do rei Salomão. Imagine um jovem de 20 anos ajoelhado em Gibeão, quando a voz do Todo-Poderoso ressoa: "Peça-me o que quiseres que eu te dê." O Criador oferecia um cheque em branco, qualquer coisa. Riquezas infinitas, poder absoluto, domínio sobre nações. Mas Salomão fez algo extraordinário. Não pediu ouro, palácios ou exércitos. "Dá-me sabedoria e conhecimento para governar este povo", murmurou com lágrimas. Deus ficou tão impressionado que lhe deu sabedoria incomparável e também riquezas sem medida. A partir daquele momento, Salomão experimentou transformações sobrenaturais. Resolvia disputas que deixavam juízes experientes perplexos. Conhecia os segredos da natureza, desde o cedro do Líbano até o isopo da parede. A fonte da sabedoria universal fluía através dele como um rio caudaloso. Jesus, séculos depois, disse: "Eis que está aqui quem é maior que Salomão." Porque o Filho de Deus usou Salomão como padrão. Que poder esse homem realmente possuía! Os primeiros anos foram dourados. Israel vivia em paz absoluta, cada um debaixo da sua videira e figueira. O comércio floresceu. Caravanas traziam ouro, prata, especiarias e animais exóticos. Salomão falava 3.000 provérbios e 1.005 canções. Cada palavra era ouro refinado, capaz de transformar vidas. Reis enviavam embaixadores apenas para ouvir sua sabedoria. Calculam que recebia mais de 25 toneladas de ouro anuais em tributos de reis admiradores. Mas seu verdadeiro tesouro não era ouro ou palácios. Era a presença manifesta de Deus. Quando orava, os céus se abriam. Quando precisava direção, a voz do Altíssimo ecoava em seu coração. Vivia em intimidade com o Criador que poucos mortais experimentaram.
Então, algo começou a mudar. Não de uma hora para outra, mas como rachadura microscópica que vira fenda gigante. Algo sutil que ele mesmo não percebeu, mas seria o início de sua queda espiritual. O que aconteceu com Salomão pode estar acontecendo com você agora. 7 anos para construir a obra mais gloriosa que olhos humanos contemplaram, o Templo do Senhor. Mas algo complexo estava sendo construído além das paredes douradas. Salomão mobilizou 150 mil homens para carregar materiais e 80 mil nas pedreiras. Uma nação inteira dedicada exclusivamente a essa obra sagrada. As pedras eram preparadas nas pedreiras e encaixavam perfeitamente sem martelos. Durante toda a construção, não se ouviu ruído de ferramentas, como se Deus dirigisse cada detalhe. Mas aqui está o primeiro sinal preocupante. Salomão levou 7 anos construindo a casa de Deus, porém 13 anos em sua própria casa, quase o dobro do tempo para sua moradia. Não era apenas arquitetura, era a mudança no coração do rei. O templo era indescritível. Paredes revestidas com ouro puro do chão ao teto. O lugar santíssimo brilhava como sol capturado. 2 querubins gigantescos de 5 metros, asas de 10 metros, cobrindo a Arca da Aliança. Na dedicação, aconteceu algo extraordinário. Quando Salomão terminou sua oração, fogo desceu do céu, consumindo os sacrifícios. A glória do Senhor encheu o templo de tal forma que sacerdotes não conseguiam entrar. O povo caiu adorando, porque Ele é bom, sua benignidade dura para sempre. Salomão estava no auge da comunhão divina. Naquele momento, era verdadeiramente o homem mais abençoado da terra. Ironicamente, foi após essa glória máxima que apareceram sinais sutis de problema. Como se a magnitude da bênção plantasse sementes nas sombras de sua alma. Primeiro sinal: casamentos políticos. Salomão se casou com a filha de Faraó, jogada diplomática brilhante para aliar-se à maior potência mundial. Mas Deus já advertira sobre casar com mulheres pagãs. Aqui está a armadilha mortal. Salomão começou a usar sua sabedoria para justificar decisões que contradiziam Deus. É apenas diplomacia, é para o bem do reino. Deus entenderá minhas intenções. E você já fez isso? Usou argumentos lógicos para justificar algo que sabia estar errado? A riqueza fluiu descomunalmente. Prata em Jerusalém era comum como pedras. Possuía 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, mas à medida que enriquecia, se distanciava do povo. O rei humilde agora vivia isolado em palácios luxuosos. Agora chegamos ao aspecto mais fascinante e perturbador da vida de Salomão. Como um homem conseguia viver com 1.000 esposas. A Bíblia registra que ele teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Como funcionava essa complexa rede de relacionamentos no Palácio Real? E, principalmente, qual era o verdadeiro motivo por trás dessa quantidade absurda de casamentos? Meu irmão, prepare-se para descobrir segredos que vão muito além do que você imagina sobre a vida íntima do rei mais rico da história. Primeiro, você precisa entender que o harém de Salomão não era apenas um lugar de prazeres pessoais. Era um complexo político, diplomático e militar de proporções gigantescas. Cada esposa representava um tratado de paz selado com sangue real. Quando Salomão se casava com a filha de um rei estrangeiro, ele não estava apenas ganhando uma companheira, mas garantindo que aquela nação jamais atacaria Israel. Os historiadores nos revelam detalhes impressionantes sobre como funcionava essa estrutura.
O Palácio das Esposas era uma cidade dentro da cidade. Tinha suas próprias ruas, jardins suspensos, fontes de água cristalina, bibliotecas, salões de música e até mesmo templos menores onde cada esposa podia adorar aos deuses de sua terra natal. Imagine só, Salomão precisava de um exército de administradores apenas para gerenciar a vida dessas mulheres. Havia eunucos responsáveis pela segurança, escribas que controlavam os gastos de cada esposa, cozinheiros especializados nas culinárias de diferentes nações, costureiras que produziam roupas nos estilos de dezenas de culturas diferentes. Mas aqui está algo que vai chocar você. Salomão não vivia com todas essas esposas da forma que muitos imaginam. A vida íntima do rei era rigorosamente organizada através de um sistema de turnos e protocolos que mais parecia uma operação militar do que uma vida matrimonial. Cada esposa tinha direito a uma noite com o rei a cada 3 anos aproximadamente. Isso mesmo. Com 1000 mulheres, era matematicamente impossível dar atenção regular a todas. A maioria dessas mulheres viviam em isolamento luxuoso, cercadas de riquezas, mas emocionalmente abandonadas e frustradas. Os registros antigos nos contam que muitas esposas de Salomão passavam anos sem sequer ver o rosto do marido. Elas viviam como prisioneiras douradas, com todos os confortos materiais possíveis, mas destituídas do que mais desejavam: amor verdadeiro e atenção genuína. E aqui está uma verdade que conecta diretamente com algo muito profundo que está acontecendo conosco hoje. Salomão havia descoberto que podia ter tudo, mas não conseguia desfrutar de nada. Ele possuía 1000 mulheres, mas não conhecia verdadeiramente nenhuma delas. Tinha riquezas infinitas, mas seu coração estava cada vez mais vazio. Você já sentiu isso? Já teve a sensação de que possui muitas coisas, conhece muitas pessoas, mas no fundo se sente sozinho e incompreendido? Mas o que mais impressiona é descobrir por que Salomão continuava se casando, mesmo sabendo que era impossível manter relacionamentos genuínos com tantas mulheres. Os estudiosos da Bíblia identificaram pelo menos 3 motivos principais. Primeiro, havia a questão política. Cada casamento representava uma aliança estratégica. Salomão estava literalmente comprando paz mundial através de matrimônios. Em vez de gastar fortunas em guerras, ele investia em casamentos diplomáticos. Era mais barato manter 1000 esposas do que sustentar um exército permanente em combate. Segundo, havia a questão do prestígio internacional. Na antiguidade, o tamanho do harém de um rei era símbolo direto de seu poder e riqueza. Ter 1000 esposas era como ter a coroa mais valiosa do mundo. Reis de outras nações mediam o poder de Salomão pelo número de mulheres que ele conseguia sustentar em luxo. Mas o terceiro motivo é o mais perturbador de todos e conecta diretamente com o grande segredo que vou revelar no final. Salomão havia se tornado viciado na sensação de conquista. Ele não buscava apenas mulheres, ele buscava a adrenalina de possuir o que outros não podiam ter. Cada novo casamento representava uma nova conquista, um novo troféu, uma nova prova de que ele era superior a todos os outros homens da terra. Era como se ele estivesse tentando preencher um vazio interno através de aquisições externas. E aqui está algo que vai fazer você refletir sobre sua própria vida. As esposas começaram a trazer seus deuses para dentro do palácio. Primeiro discretamente, apenas para adoração pessoal. Depois, mais abertamente. Salomão
querendo agradar suas esposas e manter a paz doméstica, começou a permitir a construção de altares pagãos nos jardins do palácio. A Bíblia registra que Salomão construiu um alto para Quemos, o deus abominável dos moabitas, e para Moloque, o deus detestável dos amonitas. Imagine só, o homem que havia construído o templo mais glorioso para o Deus verdadeiro, agora estava construindo santuários para ídolos demoníacos. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, quase imperceptível. Primeiro, ele apenas permitiu, depois, tolerou. Em seguida, participou discretamente e, finalmente, se envolveu completamente. As esposas de Salomão não eram apenas suas companheiras íntimas, elas se tornaram suas influenciadoras espirituais. Mulheres que deveriam apoiar sua fé acabaram se tornando instrumentos de sua queda moral e espiritual. E aqui está uma pergunta que deve estar martelando em seu coração neste momento. Como o homem mais sábio do mundo pôde ser tão cego em relação ao que estava acontecendo em sua própria casa? Como alguém que conhecia os segredos do universo não conseguiu enxergar os perigos que rondavam sua própria alma? A resposta a essa pergunta é a chave para compreender o grande segredo que transformará sua vida para sempre. E agora, o momento mais doloroso da história. Testemunhar a queda espiritual do homem mais abençoado que existiu. Salomão, aos 60 anos, era externamente o mais bem-sucedido do planeta, mas internamente sua alma estava destruída. A Bíblia registra dolorosamente. Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor, como fizera Davi, seu pai. O homem que conversava face a face com Deus, sendo repreendido publicamente nas Escrituras. Como alguém com toda a sabedoria do mundo chegou a esse ponto? 1 Reis 11 revela que suas mulheres estrangeiras lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Não foi conversão súbita, mas envenenamento lento e sistemático. A cada dia, conversa, momento íntimo com esposas pagãs, Salomão absorvia suas crenças, valores e visão distorcida sobre Deus. Aqui está a relevância para hoje. Salomão começou fazendo concessões espirituais para manter paz nos relacionamentos. Racionalizou que não abandonava Deus, apenas sendo tolerante com crenças das esposas. Você já fez isso? Comprometeu princípios para agradar pessoas amadas? Justificou atitudes erradas para evitar conflitos? O resultado foi devastador. Começou participando de rituais pagãos das esposas, oferecia incenso a ídolos, participava de cerimônias para deuses estrangeiros. O homem que dedicou o templo mais glorioso ao Deus verdadeiro, agora se curvava diante de estátuas mudas. Chegou ao ponto de participar de sacrifícios humanos para Moloque, o rei mais sábio da história, participando do assassinato ritual de crianças inocentes. Como foi possível? Processo gradual de afastamento de Deus. Não decisão abrupta, mas pequenas concessões diárias acumuladas até formar abismo intransponível entre Salomão e seu Criador. Então, o inevitável. O Senhor se indignou contra Salomão. Deus apareceu pela segunda vez, não para abençoar, mas repreender e anunciar juízo. Visto que não guardaste meu conserto, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Imagine a dor no coração de Salomão. O reino construído, a dinastia sonhada, a paz conquistada, tudo perdido por escolhas espirituais. Mesmo na repreensão,
Deus demonstrou misericórdia. Não tiraria o reino durante a vida de Salomão, por amor a Davi. Deixaria uma tribo para seu filho, por amor a Jerusalém e ao templo. Os últimos anos foram revoltas, guerras, instabilidade. Jeroboão se levantou contra ele. A paz de décadas se fragmentou como vidro quebrado. Mas o mais trágico de tudo era o estado interior de Salomão. Os estudiosos acreditam que foi neste período de sua vida que ele escreveu o livro de Eclesiastes, onde expressa sua desilusão profunda com a vida. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Aquele homem que um dia possuía tudo, agora declarava que nada tinha valor. A riqueza era vã. Os prazeres eram vazios. As conquistas eram ilusórias. Até mesmo a sabedoria, seu maior tesouro, havia se revelado insuficiente para lhe dar verdadeira satisfação. E é exatamente aqui, neste ponto de total desilusão e arrependimento, que Salomão descobriu o grande segredo que vou revelar a você agora. Você se lembra de como tudo começou? Um jovem de 20 anos, ajoelhado em Gibeão, pedindo sabedoria para governar o povo de Deus. Naquele momento, Salomão possuía algo que era infinitamente mais valioso do que todos os tesouros que ele acumularia depois. Um coração humilde e dependente de Deus. Mas aqui está o grande segredo que mudará sua perspectiva para sempre. O problema de Salomão nunca foi ter 1000 esposas, construir palácios luxuosos ou acumular riquezas. O verdadeiro problema foi que ele parou de buscar a Deus com a mesma intensidade com que buscava essas coisas. Você entende o que isso significa? Salomão não perdeu sua sabedoria. Ele não perdeu suas habilidades. Ele não perdeu seu talento para governar. O que ele perdeu foi a fonte de tudo isso, sua intimidade diária com o Criador. No início de seu reinado, Salomão acordava buscando a face de Deus. Suas primeiras palavras eram orações. Suas primeiras decisões passavam pelo crivo da palavra do Senhor. Ele vivia em constante dependência da direção divina. Mas aos poucos, muito sutilmente, ele começou a confiar mais em sua própria sabedoria do que na sabedoria de Deus. Começou a tomar decisões baseadas em lógica humana em vez de buscar orientação divina. Começou a resolver problemas com sua inteligência em vez de clamar pela ajuda do Todo-Poderoso. E aqui está a verdade que vai transformar sua vida. Quando paramos de buscar a Deus como nossa fonte primária, automaticamente começamos a buscar substitutos. Para Salomão, esses substitutos foram as esposas, a riqueza, os prazeres e, finalmente, os ídolos. Você já percebeu isso em sua própria vida? Quando você se afasta da presença de Deus, para onde seu coração corre em busca de satisfação? Para o trabalho, para os relacionamentos, para o dinheiro, para os prazeres. Mas aqui está a parte mais impressionante desta história. Nos últimos anos de sua vida, quando tudo havia desmoronado, quando ele havia perdido a paz, quando suas esposas se tornaram suas adversárias espirituais, Salomão redescobriu o segredo que havia esquecido. No livro de Eclesiastes, depois de declarar que tudo era vaidade, ele escreveu as palavras mais poderosas de toda a sua experiência. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Essa não era apenas uma conclusão filosófica. Era um grito de arrependimento. Era a redescoberta de que a única fonte verdadeira de satisfação, paz e realização é uma vida vivida na presença constante de Deus.
Salomão descobriu que não importa quantas esposas você tenha, quantos palácios possua, quanta riqueza acumule. Se você não tiver Deus como o centro de sua vida, tudo será vazio, frustrante e sem sentido. E aqui está a aplicação direta para a sua vida hoje. Deus não está interessado em tirar suas bênçãos. Ele está interessado em ser a fonte de todas elas. O problema não é ter coisas. O problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus em nosso coração. Você chegou até o final deste vídeo porque o Espírito Santo tem uma palavra específica para você hoje. Talvez você esteja vivendo como Salomão viveu, buscando satisfação nas coisas erradas, tentando preencher o vazio do coração com conquistas externas, fazendo concessões espirituais para manter relacionamentos ou situações que não glorificam a Deus. Mas hoje é o dia de você fazer a mesma descoberta que Salomão fez. A vida só faz sentido quando Deus está no centro de tudo. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo muito especial. Pouquíssimas pessoas têm a persistência e a fome espiritual necessárias para chegar ao final de uma revelação como esta. Comente agora: escolhi buscar a Deus acima de todas as coisas, para que eu saiba que você é um dos escolhidos que compreendeu o verdadeiro segredo da vida plena. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com pessoas que precisam desta palavra. Inscreva-se no canal para receber mais revelações poderosas da palavra de Deus. E, principalmente, tome a decisão mais importante de sua vida. Faça de Deus a fonte primária de toda sua busca, e você descobrirá que Ele é também a fonte de toda verdadeira satisfação.